Bom, gente, é o seguinte, o Líbano, né, é uma república parlamentarista confessionalista, ou seja, é dividida, cada grupo religioso quer ter a sua representação dentro do governo, né? Então, por exemplo, no Líbano, o presidente sempre vai ser um cristão maronita, o porta-voz do parlamento sempre vai ser um muçulmano xiita e o primeiro-ministro sempre é um muçulmano sunita, para que todos se sintam representados, né? E esses parlamentares dentro da Assembleia Nacional, esses parlamentares, eles também representam coalizões, né? Desde o 14 de março, o Amal, o Hezbollah, inclusive, e outros movimentos como o Futuro Movimento, e tal. E o que aconteceu agora? Aconteceu que agora, após a explosão, está tendo muitos protestos no Líbano, né? Muitos ministros também já renunciaram, porque o povo libanês já está fazendo uma imensa pressão em cima do governo, né? Você deve estar acompanhando a violência, que até assim, protestos violentos, porque o povo não aguenta mais, já aconteceu muitas coisas, né? Os protestos anteriores, quando era problema apenas econômico, não estava tendo violência, nada disso, mas agora já partiu para um outro nível, assim. Desculpa, ai, meu Deus. Desculpa. Deixa eu interromper aqui. Não, sem problema. Ai, desculpa, tivemos muitos problemas de... Então, vamos seguindo, né? Então, como eu estava falando, né? Então, teve muitos protestos, né? Inclusive porque o presidente confirmou que sabia da existência desse nitrato de amônia naquela região do porto, né? Ele disse que sabia desde 20 de julho aproximadamente. Mas é claro que a população ficou revoltada, né, não aguenta mais isso, e passou para protestos, invadiram alguns bancos, o prédio do parlamento, enfim, essas coisas, né. Mas, e o Hezbollah também, no Líbano há muitas pessoas a favor do Hezbollah, né, porque assim, o Hezbollah defendeu o Líbano da invasão israelense, né? Temos que falar isso também. Então, assim, muitas pessoas no Líbano, eles são a favor do Hezbollah, mas tem pessoas que não, né? A única preocupação agora, assim, entre os libaneses, uma das únicas preocupações mais fortes no momento é que eles não querem que se torne como uma Síria, né? Por exemplo, o povo libanês, ele quer ajuda, ele precisa muito da ajuda internacional, mas não ao ponto de querer, assim, que os estrangeiros, que outros países venham e coloquem os seus interesses à frente do Líbano. Como na Primavera Árabe, por exemplo, realmente existia um movimento legítimo da população de querer mais democracia e tal, mas atrás desses movimentos começou a surgir grupos terroristas, começou a surgir interesses de outros países. Então a Síria, ela se tornou um palco de guerra internacional. Nós não queremos que isso ocorra com o Líbano. Então isso é uma grande preocupação dos libaneses também, atualmente. Inclusive foi bom você falar dessa, porque por um lado, por trás desses discursos aí de ajuda internacional de vários países, existem interesses, né, em jogo. Interesse, por exemplo, o Macron logo se aprontou para chegar lá em Beirute. A gente tem que saber que também é para defender os interesses da França, né? Inclusive no mesmo dia apareceu uma petição online que ninguém sabe exatamente de onde que surgiu, pedindo que o Líbano voltasse a estar sob o mandato francês, ou seja, voltar a ser colônia da França, né? Então, me parece, Shadia, que existe uma tentativa de manipular essa situação no Líbano, a situação da explosão e a situação da própria insatisfação da população, para atender interesses estrangeiros, inclusive no Líbano, né? Então, isso claro que pode ocorrer, né, porque a região ali do Líbano é um território, geograficamente falando e politicamente falando, muito disputado e de interesses internacionais, né. A população, sobre isso que você falou agora, a população, ela está um pouco dividida no Líbano, porque assim, uma parte da população acredita que foi uma negligência
do governo libanês, essa explosão. Outra parte da população acredita que, além da negligência, houve um terceiro fator, né, que fizesse com que tudo isso realmente explodisse. O terceiro fator que eu estou querendo me referir é algum país ter lançado um míssil lá, Israel, por exemplo, ou outros grupos, talvez, internos que causaram uma explosão desse nível. Na verdade, até o presidente Michel Aoun, ele falou que, na opinião dele, ou foi negligência ou foi realmente algum míssil que atingiu lá, né? Porque sabemos que existe, como você disse, esses interesses externos, né, no Líbano, né? E, assim, agora, como eu falei, né, o povo libanês está um pouco dividido, mas o que todo mundo tem em comum é que o governo errou muito em deixar todo esse material, toda essa substância, o nitrato de amônia, lá naquela região. Então, assim, já há uma grande revolta contra o governo libanês. Não apenas contra os membros do governo libanês, ministros, mas contra o sistema que o Líbano é governado, até mesmo esse sistema religioso, de que sempre um presidente é cristão, o outro sempre é muçulmano. Quer dizer assim, o povo já está insatisfeito com isso. Mas a preocupação da grande maioria, eu creio, que tem a ver com interesses internacionais e que isso deve ter sido um ataque. Assim, a maioria da população não acredita que isso tenha sido um acidente, né? Não, isso daí é muito interessante, essa questão, porque eu vi, inclusive, alguns especialistas aí, inclusive que têm descendência libanesa, em geopolíticos, tudo falando, né, que realmente no Oriente Médio, infelizmente, a história das últimas décadas é de uma série de tanto atentados como ataques estrangeiros, né, contra os diversos países. E uma coisa dessa acontecendo no Líbano é meio que, no mínimo suspeita, né, Shadia? No mínimo. Olha, eu vou te falar, esse tipo de ataque, esse ataque, eu já estou até falando ataque porque, sinceramente, eu acho muito ingênuo acreditar que aquilo lá explodiu assim, foi um acidente. Eu sou da parte dos libaneses que acredita que aí tem muito mais que isso, até por causa da crise econômica que o Líbano estava enfrentando, né? Inclusive, não sei se você ouviu, o ex-primeiro-ministro do interior do Líbano, ele falou, assim, claramente, explicitamente, que a explosão foi causada por Israel. Até então, nenhum político, nem mesmo o Hezbollah, nem outros partidos tinham falado que a explosão teria sido causada por Israel. Nohad Majnouk, que é o nome desse ex-ministro do interior, ele falou que essa operação em Beirute foi realizada por Israel de uma maneira clara e explícita, né? E ele, por incrível que pareça, ele não é do Hezbollah ou aliado do Hezbollah. Pelo contrário, ele é do Movimento Futuro, que é contra o Hezbollah. Então, assim, partir dele essa pronúncia meio que deixou todo mundo assim, nossa, a gente esperávamos talvez que o Hezbollah falasse alguma coisa nesse sentido, mas partiu dele. Mas ele disse também que todo mundo sabe no Líbano que quem fez isso foi Israel. Todo mundo, que eu quero dizer, os políticos. Mas não é de interesse para ninguém agora iniciar uma guerra contra Israel. Mas isso é uma suspeita, né? Assim, isso é a opinião dele, né? Vamos dizer assim, segundo ele. Tem um, viu? Sou agora. Oi? Não, Thiago, deixa no mudo aí. Calma aí. Queria agradecer aqui a Irma Jajewski, que contribuiu aqui com o super sticker. Muito obrigado, Irma. E também o Rudiger Vogler concordando aí com a Shadia. Só uma última coisa, Shadia. Eu acho muito interessante que você tenha falado que acredita que isso daí possa ser um ataque, né? Porque a gente vê... Eu não gosto assim de dar minha opinião direta, mas realmente, assim, tá muito assim... Claro, é porque assim, eu morei no Líbano 9 anos. Eu estava lá quando teve guerra entre Israel e o Líbano em 2006. Eu estava lá quando entrou... Estado Islâmico começou a fazer ataques terroristas no país. No Líbano,
esse tipo de coisa, assim, acontecer por acaso, o tamanho dessa explosão, o material está lá, a economia como está, eu acho muito difícil realmente isso ter sido um acidente ou apenas negligência, né? Porque há um interesse de uma reforma no Líbano por interesses de outros países. Há um interesse também de culpar certos grupos no Líbano, de fazer com que as pessoas, com que certos grupos como o Hezbollah, por exemplo, percam a popularidade, já que o Hezbollah também faz parte do governo, né? Tem parlamentares dentro do governo. Então, assim, há muitas questões, né? Lá, Israel, o primeiro-ministro de Israel, eu acho que faz uns 2 anos mais ou menos, houve comentários de que talvez teria algum armamento do Hezbollah perto do porto, e eles falaram que eles iriam resolver essa questão. Houve certas pronúncias assim, mas ainda não se sabe ao certo. O primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro do interior, ele falou que foi encontrado vestígios de mísseis, né, vestígios assim de esses vestígios, né, que quando jogam um míssil fica lá na explosão, e que, na opinião dele, para ele disse que todo mundo sabe, entre os partidos políticos, quem fez isso. Né? Eu não posso falar com certeza foi esse ou aquele que fez, mas é difícil, como eu disse, acreditar que isso tenha sido um acidente, assim, é uma coisa muito estranha, né? Perdão. Muito bem falado, Chagas. E você lembrou que interesses por reformas, né? A gente sabe que o governo libanês vem fazendo umas negociações aí com o FMI que estão meio travadas. E recentemente, há cerca de 2 meses, a embaixadora dos Estados Unidos ela emitiu algumas declarações, né? Acusando o Hezbollah de travar essas negociações aí do governo com o FMI, e o próprio Nasser Nasrallah, o secretário-geral do Hezbollah, depois acusou ela de estar interferindo na política do país. Houve manifestações na Embaixada dos Estados Unidos em Beirute, né? Então, os Estados Unidos também, e mesmo Israel, né, como você falou, Israel tem o Hezbollah como um dos inimigos jurados aí, né? E os Estados Unidos, com essa embaixadora, também tem interferido na política do Líbano, e também o que leva também a gente a suspeitar bastante sobre se esses países não estão envolvidos, né, nessa explosão. Até porque a história é antiga, né? Como no Iraque, em 2003, que os Estados Unidos falou que tinha armas de destruição em massa, essas armas nunca foram encontradas. Como em todos os países árabes, principalmente assim na Síria, né? Se tornou a Síria, essa catástrofe da Síria, vários países brigando dentro da Síria. Então, assim, o povo libanês, eu não posso defender um lado ou outro lado. Existem ambos os lados, como no Brasil tem direita e esquerda. Eu tenho que falar pelo interesse geral do povo, é único. O interesse do povo libanês é que haja um governo que pense no interesse do Líbano antes do interesse estrangeiro, seja estrangeiro Israel, Estados Unidos ou Irã. Então, assim, o povo libanês, por mais que, claro, muitos, eles, como eu te falei, o Hezbollah no Líbano é uma instituição não apenas militar, mas é política, é social, tem muitas ações sociais no Líbano feitas pelo Hezbollah. Então, muitas pessoas querem o Hezbollah por causa de Israel, para Israel não entrar novamente no Líbano, para que não haja essa invasão, essa ocupação de 20 anos novamente. Mas, ao mesmo tempo, eles também não querem favorecer nenhum outro país. Eles querem que agora, eu acho que o governo que vai se formar, ou através de eleições, ou através que a Assembleia irá escolher, o governo terá que ver os interesses do Líbano antes do interesse de outros países, sejam quais países forem. Entendeu? Eu acho que o povo libanês está bem focado quanto a isso, assim, especialmente não servir os interesses de Israel, Estados Unidos, França, etc. Mas também não quer ficar servindo outros países, né? Não sei se deu para entender a ideia.